E eu conversei com o Marcos de Maria, que é coordenador da Pastoral do Esporte de Salvador, que falou mais um pouquinho sobre essa pastoral e me explicou tudo, como vai funcionar. E nos contou até sobre a padroeira, que foi escolhida para essa Pastoral do Esporte. Vamos acompanhar. Marcos de Maria, seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Para começar nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a Pastoral do Esporte. O Padre Manuel ele gosta de dizer que a pastoral do esporte é uma pastoral de fronteira, onde ela fica ali muito, né, entre as realidades da igreja, entre o território, né, vamos dizer assim, um pouco mais fechado da igreja, mas ao mesmo tempo da sociedade, onde estabelece um diálogo um pouco mais próximo com a sociedade, porque essa pastoral ela é justamente para aqueles que estão dentro da igreja e também para aqueles que estão fora da igreja, que têm essa paixão em comum, né, o esporte. Então é uma forma então de inserir mesmo a sociedade, o pessoal esportista na igreja, para ter essa união mesmo assim entre a população e a igreja. Isso, dentro dos objetivos da Pastoral do Esporte, como nós falamos, é uma pastoral nova. Nós temos 15 dias que lançamos a pastoral aqui na Arquidiocese. Então, é uma pastoral que está se estruturando, diferente de outras pastorais que já tem uma estrutura pronta, nós estamos fazendo toda essa estrutura. É uma realidade nova, inclusive na Igreja do Brasil, né? Poucas dioceses possuem a Pastoral do Esporte, mas ele tem justamente esse objetivo. Primeiro, incentivar a prática esportiva daqueles, por exemplo, que já são da igreja, né? As pessoas criarem essa rotina, esses hábitos saudáveis, preservando justamente a questão da saúde, né? Com aquilo que nós sabemos sobre a importância da prática da atividade esportiva. A gente utiliza muito o tripé de São Tomás de Aquino, né? Que a gente precisa cuidar do todo do ser humano, corpo, alma e espírito, né? Espírito aqui no sentido de mente. Então a gente precisa se preocupar também com essa realidade. E aí nós dialogamos tanto com o incentivo da prática esportiva, ao autocuidado com a saúde, daqueles que já são membros, que fazem parte de outras pastorais e movimentos, por exemplo, da igreja, mas também dialogando com esportistas que estão fora de um contexto de igreja, para que façam também essa experiência de fé e que encontrem também nesse tripé esse cuidado, né, com a alma, com a eternidade. A gente utiliza como lema o texto de São Paulo aos Coríntios, né? É, justamente quando ele fala ali sobre os atletas, de que a gente corre para obter uma coroa imperecível, que é justamente a salvação, que é justamente a eternidade. A gente faz essa comparação também com os atletas. E, para além disso, formar novos atletas. Esse também é o objetivo da Pastoral do Esporte, promover atividades esportivas as mais diversas. Dentro da coordenação, por exemplo, nós temos membros que praticam jiu-jitsu, futebol, surf, trilha, muay thai, artes marciais de modo geral, bike. Então, o objetivo também é formar novos atletas cristãos que deem o testemunho da sua fé também cristã católica, inclusive no pódio. Já teve reunião já, né, Marcos? Como é que foi? Como é que foi a aceitação dos esportistas aí em Salvador? Então, nós tivemos o lançamento, aconteceu no último sábado, agora de outubro, dia 28, né, se eu não me engano, e foi no Centro Pastoral, no auditório do Centro Pastoral da Cúria Metropolitana de Salvador. A princípio, essa apresentação foi uma apresentação mais interna mesmo, né? Nós apresentar ao bispo, quem estava conosco foi o nosso bispo emérito, e o bispo emérito não, o bispo auxiliar, Dom Dorival, ele estava conosco, e nós apresentamos para o Dom Dorival, para alguns padres, para outros membros da própria igreja que estavam ali, e pessoas também das mais diversas. Por exemplo, recebemos o Alfa, ele é campeão de MMA, campeão de jiu-jitsu interamericano. Ele deu um testemunho sobre a importância do esporte na vida dele e sobre como ele vê a perspectiva dele de unir o esporte, né, esse cuidado com o físico, com a mente, com a questão espiritual. Então, nós estamos recebendo um feedback muito positivo com relação à pastoral do esporte. As pessoas estão curiosas, né, porque uma pastoral voltada para o esporte, mas isso é um olhar que, inclusive, a própria igreja tem tido. Em 2018, um dos documentos que são base para a pastoral é um documento feito pelo Papa Francisco, Dar o Melhor de Si, foi publicado em 2018 pelo Vaticano. Então, ele dá base para a nossa pastoral, assim como a exortação apostólica Evangelii Gaudium, né, sobre a alegria do evangelho. A gente entende que o esporte tem isso, né, de congregar pessoas das mais diferentes raças, cores, aspectos sociais, de agregar pessoas que têm um objetivo comum, a unidade,
buscaram o mesmo objetivo. Então, a gente entende que a Pastoral do Esporte vem para ajudar muito nesse processo também. É unir o amor ao esporte e a Deus também, né, Marcos? Deixa eu te perguntar uma coisa. Santa Teresa dos Andes é a padroeira daí da Pastoral do Esportes? Por quê? Explica pra gente. Então, Santa Teresa dos Andes é engraçado, porque Santa Teresa dos Andes ela não é uma santa assim tão conhecida, né? Ela é padroeira da juventude da América Latina, então a gente deveria até conhecer um pouco mais, né? Quanto jovens saber um pouco mais sobre ela. Mas ela chegou na Pastoral do Esporte, eu digo que foi Santa Teresa que escolheu ser madrinha e padroeira da Pastoral do Esporte. Porque eu estive no Chile há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, e quando eu estava no Chile, fazendo algumas atividades lá pelo Chile, e aí um dia de passeio, eu coloquei santuários próximos, né? Pesquisei um santuário próximo. E acabei indo parar no santuário de Santa Teresa dos Andes. Eu sou muito devoto de São João da Cruz, né? Então, ela é uma carmelita, e eu fui ao santuário visitar, mas a gente nem sonhava com pastoral de esporte, nem imaginava que um dia teríamos a pastoral. E eu fui visitar esse santuário. Voltando do santuário, eu trouxe uma lembrança, umas relíquias do santuário para alguns amigos, inclusive um casal que hoje faz parte da pastoral. Quando nós tivemos a nossa primeira reunião para estruturar a pastoral do esporte, nós ficamos pensando sobre santos católicos que praticavam esportes ou que falavam sobre o esporte, que nós poderíamos, né, rezar ali e colocar como intercessores nossos. E aí, lógico, o primeiro que veio foi São João Paulo II, mas São João Paulo II ele é maravilhoso, mas ele já é padroeiro de tantas coisas. A gente falou, poxa, vamos pensar em alguém mais voltado para a pastoral. E quando nós fizemos uma pesquisa, nós vimos que Santa Teresa ela era multiesportista e ela utilizava o esporte como uma forma, inclusive, de educar o temperamento dela. Nos escritos dela, ela disse que tinha um temperamento muito difícil e o esporte a ajudava a melhorar esse temperamento dela, ajudava na questão da própria vivência comunitária ali no convento, né? Então a gente foi pesquisando e justamente esse casal tinha recebido, eu nem lembrava que tinha dado essa lembrança para ele de lá dos Andes, e na nossa primeira reunião na casa deles, eles trouxeram essa relíquia, essa imagem que está aqui, eu trouxe inclusive de lá dos Andes, a gente não fazia ideia e hoje ela é a padroeira da pastoral.